Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Qual que é a intenção de Deus, meus irmãos, por nós? Qual que é a intenção dele? Qual que é o desejo de Deus? O que Deus quis realizar ao nos criar, senão nos amar? Nós somos frutos do amor de Deus. Só que nós nos esquecemos disso. Por que nós seguimos a Deus? Por que nós seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo? Também deve ser essa resposta de amor. E nós precisamos redescobrir, então, o amor de Deus. E por isso, parar numa Santa Missa, por exemplo, escutar a palavra, escutar esse amor que mais uma vez é declarado através das leituras. Mais uma vez o amor de Deus é declarado na Eucaristia. Queridos, amados, e são amados mesmo, por Deus, não nos esqueçamos disso. E procuremos dar uma resposta também a esse Deus de amor e por amor. Estamos no mês de agosto, mês das vocações, e todos nós somos chamados a dar uma resposta a Deus, porque todos nós somos vocacionados também ao amor. Somos vocacionados à santidade. Queridos, queridas, amados de Deus, amados de nosso Senhor, vamos pensar, vamos refletir se nós estamos dando uma resposta a esse único Deus por amor. Nós encontramos, mais uma vez, o Senhor aqui nesse embate com os mestres da lei, com os fariseus, e Jesus foi bem firme, não foi? A gente escutou aqui no Evangelho. Os chamou de hipócritas. O que significa hipócritas? A hipocrisia, senão máscara, máscaras. Aqueles homens que se diziam de Deus, que pregavam a palavra de Deus, infelizmente não viviam aquilo que pregavam, que anunciavam, que ensinavam. Hipócritas. E o Senhor disse aqui, infelizmente, o que eles realizavam.
embora soubessem da palavra, ensinassem a palavra, eles fechavam as portas do reino dos céus. Não entravam e não deixavam os outros entrar. Porque eles não pregavam aquilo que era o essencial, mas o que era secundário, terciário e por aí vai. Ensinavam costumes ao invés de ensinar a fé. Davam mais importância aos gestos exteriores do que ao gesto interior de conversão, de mudança de vida. Faziam proselitismo, ou seja, eles estavam preocupados com o número de fiéis e não com os fiéis, e não em fazer pessoas fiéis a Deus. Eram como guia de cegos, no sentido de dar mais importância, volto a dizer, aquilo que é secundário, terciário. Exemplo, nós escutamos. Davam mais importância ao ouro do que ao templo. Mais importante era a oferta do que o altar. Meus irmãos, no nosso seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, nos lembremos, deve ser por amor, e por amor também propagá-lo. Também nós, como igreja, como Canção Nova, paróquias, grupos, movimentos, não devemos estar preocupados em encher os nossos grupos de pessoas, de números, mas fazer verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação. Estavam preocupados com os números e não com a pessoa. Preocupados com a ganância, com a avareza. O importante era a oferta e não o altar. Olha só que absurdo. Nós também devemos ter cuidado, enquanto igreja, enquanto Canção Nova, paróquias, para também não darmos mais importância às ofertas, às coisas exteriores, do que aquilo que é essencial. O que nós somos chamados a anunciar, senão nosso Senhor Jesus Cristo, morto por amor a Deus, por amor a nosso Senhor, mas também ressuscitado por amor. A porta que havia fechado por causa do pecado foi aberta por nosso Senhor Jesus Cristo. A porta está aberta. E a gente escutou no Evangelho de domingo, não é? É estreita, mas ela está aberta. Amém, igreja? Ela está aberta, viu? Ainda dá tempo de nós passarmos por ela. É estreita, mas está aberta. Façamos o nosso seguimento, meus irmãos, a nosso Senhor Jesus Cristo, com esse desejo então de retomar. Deus me ama, como a gente cantou no Salmo. Deus ama o seu povo de verdade, Ele me ama de verdade. Que eu o siga, não pelo amor ao dinheiro, não para fazer seguidores para mim, ou para algum grupo, mas que o nosso desejo seja realmente de fazer discípulos para Cristo. Que o nosso desejo seja de fazer com que as pessoas despertem para o amor de Deus, que elas se descubram também amadas por nosso Senhor. Meus irmãos, esta é a nossa vocação. Fazer com que as pessoas se descubram amadas por nosso Senhor. E que você seja canal, então, dessa graça, dessa bênção. Que você seja um sinal, você é vocacionado para o amor, para anunciar o amor, para viver o amor e fazer discípulos também que amem a nosso Senhor, que sigam a nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preocupemos com aquilo que é essencial, meus irmãos, na nossa fé. É claro, a gente precisa se organizar para isso, para aquilo, a gente precisa da oferta também, mas o principal é nosso Senhor, é Ele. E por causa dele, é claro, a gente faz a nossa oferta, por causa dele a gente capricha no modelito, né? Mas o importante, está aqui dentro,
no coração. Não sejamos hipócritas para usar uma máscara ou várias máscaras nessa ou naquela outra situação, mas sejamos livres e transparentes com nosso Senhor e com os nossos irmãos. Que o nosso rosto, que os nossos gestos revelem aquilo que é essencial, revelem a nosso Senhor Jesus Cristo. E na primeira leitura, para finalizar, São Paulo encontrou na igreja de Tessalônica esses irmãos que com muito esforço viviam as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E São Paulo elogiou isso, porque viu naquela igreja que eles viviam. Meus irmãos, essa é a nossa vocação. Anunciar Jesus Cristo, viver as virtudes, que Ele seja conhecido, que Ele seja amado e que muitas pessoas se descubram assim. E que eu e você, que nós sejamos canais, colaboradores do reino, para que as pessoas e tantos irmãos se descubram amados por Ele e sejam salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.